Boa noite. Muito bem. Quem arrisca dizer o que é uma pessoa corajosa? Em 2 palavras. Alguém? Eu. Não. O que é uma pessoa corajosa? Alguém? Você é corajoso? Ok. Eu. É uma boa resposta. Alguém mais? Alguém que não tem medo. Que não tem medo, quem mais? Que enfrenta os seus medos. Que enfrenta e que não tem medo e que enfrenta são 2 coisas diferentes. Ok, quem mais? Que toma atitude. Quem mais? Proativo. Ok. E o que é atitude? Que o quê? Uma pessoa que se conhece. Que se conhece é corajoso? Ah, é. É verdade. Aliás, quem se conhece já está além da coragem, né? Porque é duro arrumar a coragem para se conhecer, não é? Então, esse já está mais. Mas e atitude? O que é uma pessoa tomar atitude? O que é ter atitude na vida? Iniciativa, o que mais? Ação. Ninguém? Determinação, tentativa. Só? Tá bom por enquanto. O que mais? You want to say something, Angelina? No? Okay. Because I think you want to say, but it's okay. All right. Então, coragem e atitude. É o que nós vamos ver hoje. Vamos ver só, porque ainda estamos a caminho, não é? Nessa parábola de Jesus, ela vai nos ensinar, não com relação apenas à cura propriamente dita do que o Cristo realizou no cego, mas o processo, como é que isso se deu, que transformação que ele passou neste momento, nessa situação onde ele se encontra com Jesus. Para nós iniciarmos, vamos então definir, né, o que é coragem. É a energia moral diante das nossas situações. Energia moral. Então, claro que nós ouvimos dizer coragem, é o valentão, né? Eu enfrento tudo, mas não só no sentido físico, é no sentido moral a coragem. E é o que? A firmeza de espírito, que nós vamos o quê? Usar para enfrentar situações emocionais das nossas vidas, situações, desafios materiais, sejam eles quais forem. E a atitude ela tem várias denominações, né? Quando a gente fala de comportamento, é o que nós falamos aqui, a ação, é a conduta da pessoa, é como que ela atua, é como ela pratica. É uma confiança. Então, quando a pessoa tem a atitude de confiar, de decidir, determinada, alguém falou, né? Determinação, a convicção. E um propósito, quando a pessoa tem vontade, quando ela tem uma intenção, quando ela está disposta, ela está também tendo o quê? Uma atitude. E é uma postura. Então, nós temos posturas na vida, posições que nós assumimos, sejam elas de ação ou de inação. Não é? Então, a atitude também é denominada como uma postura. Mas isso são definições para a gente, quando nós formos estudando essa parábola, para a gente começar a pensar nesses sinônimos. E vamos ver onde que nós nos encaixamos. É um estudo reflexivo de nós mesmos. Essa palestra, esse estudo, foi baseado nesses 2 livros, do Alto Amor e Outras Potências da Alma, escrito por Andrei Moreira e o Espírito Dias da Cruz, e alguns trechos e algumas coisas que eu adicionei do livro de Joana de Ângeles, Autodescobrimento, uma busca interior. Então, como é que ele começa? Essas condições da nossa alma, como é que está a nossa alma hoje? Ou a alma, vamos colocar o cego da situação. Como é que está a alma dele? Em desespero, muitas vezes, não é? Descrença de nós mesmos, essas são as condições que nós nos encontramos. Baixa autoestima, pessimismo, infelicidade, atormentados com preocupações. Joana de Ângeles nos diz que nós, às vezes, estamos tão atormentados com preocupações externas e externas, o que os outros vão pensar de nós, como é que nós vamos agir, o que eu vou ter de status amanhã, como é que vai ser a minha conta bancária. A gente está tão preocupado com coisas que estão nos atormentando a cada dia. Então, ela cita bastante nesse livro.
e, consequentemente, causa o quê? A infelicidade temporária, que paralisa os nossos sentimentos, os nossos ideais, as nossas ações. Então, esse estado, essas condições da nossa alma geram essas angústias, esses tipos de sentimento dentro de nós. Nós começamos a estar insatisfeitos, começamos a se descuidar de nós mesmos, entrando por processos depressivos, muitas vezes, né? Então, é só para a gente entender aqui que quando ela fala o pessimismo, é aquela pessoa que acha que a vida só está do jeito que está porque é dela. Que só ela tem dificuldade, só ela que passa por situações de dor, só ela que tem aquela doença grave. Então, a pessoa simplesmente se fecha, é uma visão pessimista da coisa. Ela não consegue ver o além. O que está além dessa dor que eu estou passando? O que está além dessa minha situação de agora? Então, ela entra nesse ciclo do pessimismo. E a questão da baixa autoestima é a mesma coisa. Quando a gente está neste processo de descrença, de não acreditar, de não ter sentido na vida, nós começamos a entrar numa baixa autoestima, nós não acreditamos em nós mais. Então, esta é uma situação que, se nós formos estudar a parábola, vamos imaginar o cego, este cidadão, como se fôssemos nós, mas um estado em que ele se encontra neste momento. Então, muito bem. Marcos começa a dizer o seguinte, que Jesus passava pela cidade de Jericó, acompanhado de uma multidão de doentes do corpo e da alma. Então, às vezes nós achamos, não, mas eu não tenho nada, né? O meu corpo é perfeito, não tenho a saúde perfeita, mas a cabeça não está tão saudável. Então, os que acompanhavam Jesus eram os doentes do quê? Do corpo e da alma. E ele continua, tinha curiosos, adversários, inimigos, para ver o que ele ia fazer, né? Então, Jesus era seguido por todo mundo. Mas nessa cidade, Jericó, ela era o símbolo das coisas materiais, é o símbolo da nossa vida de hoje, né? O mundo lá fora, vamos colocar dessa forma. E existia um homem que se chamava Bartimeu, e ele era cego. E nesse momento que Jesus passou por Jericó, ele ficou sabendo que ele iria passar, e ele foi e seguiu a multidão. Então, guarde bem essas palavras. Multidão é uma delas. Fora, manto e saltando. Lembre-se dessas palavras. São 4 palavras-chave que a gente vai precisar lembrar. Então, cortou a minha definição, eu não sei por que aqui está assim, mas a gente vai tentar acompanhar. Então, o cego de Jericó, ele tinha a postura, né, para o Senhor ter a misericórdia dele. Mas, quando nós vamos analisar essa parábola, nós vamos ver o que ele fazia para que o Senhor tivesse misericórdia dele. Né? Então, era uma situação de cegueira do corpo. Existia, ele não tinha a visão biológica, obviamente, porque ele era cego, mas lhe faltava a visão interior, a visão do espírito também. Porque isso é muito simples de explicar. Quando a gente vê pessoas cegas, não é? Nem sempre a pessoa é um espírito cego. Então, o que a parábola quer nos ensinar é que este homem, ele tinha, além da visão física, era a visão interior, que é essa que a gente vai tratar aqui hoje. Ele não tinha a capacidade de ação. Ele estava inerte, ele estava no comodismo. E, claro, a visão era desculpa, não é? Era todo mundo que consegue, eu não consigo. Ele dependia das pessoas. Então, tem uma parte que eles até dizem que ele ficava esperando, como se fosse esperando uma migalha do outro. Né? Não só a esmola física, mas a esmola moral das outras pessoas. Então, por exemplo, é aquela pessoa que quando vê que nós somos uma pessoa de coragem, de vontade, ela fica na nossa cola, lamentando. Ah, eu não sou assim. Ah, por que você não me ensina a ser assim? Ah, por que eu não sou assim? Então, essa era a postura dele. Ele dependia do outro para ver se o outro ativava nele potências da alma, que é uma conquista individual, não é? De cada um de nós. Então, ele tinha essa cegueira do corpo. E, posteriormente,
qual que era o perfil dele? Ele possuía carências na alma que não eram atendidas. Esse era o perfil psicológico deste cego. Ele tinha uma expectativa grande de atenção exterior. Então, é aquela pessoa que sempre está esperando que alguém faça algo por ela. Ah, eu sou assim porque meu marido me faz sentir assim. Eu sou assim porque meu vizinho é assim. Eu sou assim porque o meu chefe é assim. Então, ele ficava esperando e não agia. E esperando o quê? A compaixão e a piedade. Então, ele entrava no quê? Num processo de vitimização constante. É aquela pessoa que não reage, não é? E ele era o quê? Né? Nessa parábola, qual que é a representação? Ele representa os estados depressivos da nossa alma, que é justamente aquilo que a gente viu no começo. O pessimismo, a falta de ação, a ansiedade, a perturbação, a preocupação, enfim. Ele era todo um complexo. Deixa eu só pegar aqui que eu preciso... só ver aqui essa notes aqui, que eu preciso pegar uma informação importante aqui. Bom, então, ele era a representação da desesperança, da incapacidade humana, né, nesta parábola. Bom, agora que a gente acabou com ele, então vamos continuar. Mas ele vai subir, vocês vão ver. Aí, estava ele lá na margem do caminho. Então, vocês imaginam, né? Aqui está Jesus. Alguém quer ser Jesus? Vem aqui. Você, vem aqui. Então, está aqui, né? Jesus está aqui, passando, né? Está passando aqui, o povo aqui. E o cego estava aqui, esperando Jesus passar. Na margem do caminho. Muito obrigada. Pode falar. Então, vocês imaginam o Jesus ali, o cego aqui, esperando o povo passar. Então, vocês conseguem imaginar a cena, né? Aí, o que é essa margem do caminho? Onde é que ele estava? Então, ele estava num local que, simbolicamente, é onde transitava as ideias, onde transitava a força, a coragem. Então, é o caminho de todos nós. É onde nós estamos. Ah, mas esse mundo não presta. Mas é o mundo para que desenvolvamos a coragem. É o mundo para que nós desenvolvamos a força. Força moral, não a força física, que o mundo está cheio. Não é? Então, ele estava ali, observando e naquela conduta. Ai, quem sou eu, né? Ai, se fosse comigo, é isso, aquilo. Então, é o perfil psicológico que a gente já viu. Aí, o que isso significa? Nesse estado, nessa margem do caminho, ele estava cansado, sem ânimo, não é? Mas deprimido, ele pensou em se libertar. Na verdade, ele queria, mas ele não queria, não tinha forças, não é? Então, ele estava num estado depressivo, sim. Pessoas que estão em depressão, pessoas que estão em inação, pessoas que estão perdidas, pessoas que estão no pessimismo, estão mais ou menos com este perfil de que eu não quero mais esse sofrimento, mas eu não sei como sair dele, né? Então, chega uma hora em que esse espírito, né, esse livro nos diz que o cansaço se torna tão insuportável, a dor se torna tão insuportável, a dor moral, a falta de sentido na vida, que a gente quer sair disso. Então, é o destino de todos nós, espíritos. Então, a gente vê as pessoas fazendo maldade, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, aquilo não é para sempre. E isso vai mudar. Isso um dia vai mudar. Vai chegar uma hora que Deus vai colocar um basta. E aquele espírito, aquele indivíduo vai evoluir. Ele vai chegar um momento de dizer, eu não aguento mais. E vai passar por este caminho e vai encontrar Jesus. Como todos nós vamos, como todos nós já estamos, o quê? Neste caminho aqui. Né? Não chegamos até ele ainda, mas já estamos a caminho. Aí, essa foto é muito bonita, porque Marcos dizia que na hora, quando Jesus passou, né, estava lá o Jesus ali passando, né, este cego, as pessoas ao redor, né, o povo ali, que estava todo mundo ali, é igual fica na nossa vida, né? A gente está lá meio para baixo, a pessoa, vamos, fulana, se anima, não, você consegue, ah, não. E o pessoal começou, vamos,
levanta, Jesus vai passar. E o que aconteceu? Nessa hora, ele começa a despertar. Ele, no sentido espírito, começa a perceber as leis divinas na sua própria consciência, porque ele quer se conectar com o amor. Ele quer encontrar Jesus. Ele começa a despertar. Lembre-se, ele chegou no momento do basta, de não querer mais sofrer, de não querer mais aquela vida. E aí, ele lembra da misericórdia divina. Todos nós lembramos da misericórdia de Deus na vida, porque nós somos filhos de Deus. E a gente sabe que vai chegar uma hora que Deus vai dizer basta dessa situação. Mas isso não acontece do dia para a noite. A gente percebe a misericórdia divina, a gente fala, Deus é bom, vai ajustar minha vida, vai me salvar. Não é bem por aí. Deus não nos salva no sentido figurado de vir e tirar o problema da nossa vida. Ele nos ajuda através de nos mostrar a misericórdia, através das suas leis maiores, que nós temos um caminho a trilhar e que nós vamos sair dele. Através do quê? Do nosso próprio esforço. Não é? Então, nesse caso aqui, quando ele sentiu que Jesus ia passar, ele sentiu que ele queria sair daquilo, ele começou a perceber que talvez ele poderia ser curado. Que, quem sabe, ele conseguiria se o quê? Libertar. Por quê? Porque ele começou a entrar em conexão consigo mesmo. Então, a nossa libertação é como alguém falou no início. Quem foi que falou? Quem se conhece, né? O corajoso. É justamente quando nós começamos a querer nos conhecer. Começa o processo, é um processo. Porque Deus não vem na nossa vida, vem aqui, vai lá e Jesus vai ajudar, ou Jesus vai curar, não. E fazendo essa palestra, eu estava pensando que o Espiritismo é a única filosofia, a única doutrina que vai nos explicar o que aconteceu nas curas de Jesus. Porque se nós formos nas religiões tradicionais, nós vamos ouvir alguma palestra, algum sermão, alguma coisa nesse sentido, o que nós vamos ouvir? Bom, Jesus, Jericó estava ali, o cego passou, Jesus curou. Aí eu pergunto a vocês, por que não curou os outros? Porque ele não era só ele cego. Vocês concordam? Não tinha um cego ali no meio do povo. Por que não curou todos os que estavam ali? Que Jesus é esse? Que Jesus é esse? Ele não pode? Vocês acham que ele poderia curar? Quem acha que ele não pode curar todo mundo? Quem acha que não? Ninguém, né? Jesus poderia, mas não o fez. Por quê? Nem todos estavam neste despertar aqui. Então, a doutrina espírita nos explica o que acontece até nos processos de cura do Cristo. Aí você diz, mas é porque é o Cristo. Não. Na nossa vida comum, tem pessoas que assistindo o Evangelho, seja no Espiritismo ou fora dele, quando o Evangelho começa a tomar corpo, começa a entrar no coração da pessoa, as curas, as mutações espirituais, de energia, de força, da emoção, começam a ser realizadas. E a pessoa, às vezes, alcança a cura, assim, seja do corpo ou do espírito, devagar. Às vezes, várias encarnações, mas nós podemos alcançar. Mas, no caso específico aqui, tinham várias pessoas na condição dele. Mas algo, na hora que Jesus passou, o movimentou. E ele sentiu que era a hora de sair daquilo, né? De se libertar. E o que ele fez? Então, lembram-se, gente, ele era cego, né? Estava ali, Jesus passou, ele estava ali, deitado, esperando o quê? A esmola de todo mundo. Mas o que ele fez? Ele enfrentou a multidão. O que é a multidão? Não é empurra-empurra das pessoas. É a multidão das dores que ele estava passando. É a multidão das lutas, das dúvidas, da falta de coragem, da falta de se conhecer, da descrença, da desvalorização de si. E ele enfrentou nesta hora. Não é? Então, foi aí que começa o quê? O despertar. Começa a entrar dentro de si. Né? Então, essa que é a multidão da parábola. Aí, isso é interessante. Qual foi a atitude de Jesus? Então, se a gente vamos raciocinar, Jesus misericordioso, representação de Deus na Terra, é o amor que a gente consegue conceber no espírito humano. O que Jesus fez? Nada.
Aí você fala, mas que Jesus, não é? Bom, primeiro, o que Jesus faz aqui? Se ele fosse agir como nós agimos, coitado, a piedade humana, deixa eu ir lá, deixa eu fazer por ele. Jesus não agiu assim. Porque ele queria que ele saísse da inação, que ele saísse do estado depressivo. É isso que Jesus quer de nós. A motivação quer que nós saiamos do estado em que nós encontramos por nós próprios. Porque quando a gente começa a sair, nós conseguimos começar a caminhar naquela margem com ele. Não é? Então, ele poderia ter ido lá, fulano, você está aí sozinho, né, cansado, triste, deixa eu ir aí te curar. Pronto. Ele poderia? Poderia. Qual o benefício para esse espírito? Nenhum. Não é? Então, é assim conosco na nossa vida. Então, Jesus, né, nessa passagem, ele não reforça a incapacidade daquele irmão. Ele não reforça a incompetência, a falta de otimismo, o estado depressivo dele. Ele fala, não, vem até mim. Ele o chama. Então, vocês imaginam, você cego, sentado, e Jesus te chamando, você vai saber aonde ele está. E o povo tentando te o quê? Te levantar. Não é? Então, o que ele pensou na hora? O que as pessoas começaram a falar, né? Bom, ele não tem os olhos, mas qual que é a atitude de Jesus, né? No íntimo dele? Não tem os olhos, mas tem as pernas. Quantos de nós usa-se de desculpa na vida? Ah, eu não faço isso porque eu não tenho aquilo. Ah, mas a minha vida é assim. Ah, porque eu vim nos Estados Unidos e não tenho green card. Ah, mas agora eu tenho green card e não tenho carro. É sempre uma coisa. Então, aqui, nessa parábola específica, ele não tinha visão, mas ele tinha perna, ele tinha cabeça, né? Ele tinha o quê? A vida do Espírito, que estava morta naquele momento, mas era ali, Jesus, vem até mim. Levanta daí, vem aqui. Eu não vou até você, você vem até mim. Não é? Nesse caso específico. Então, Jesus não agiu como nós. Então, foi essa atitude para ver se ele fazia o quê? Se ele se despertava. E assim na nossa vida. As provas vêm, as dificuldades vêm para nos mover. Porque se tudo fosse lindo, nós continuaríamos no marasmo espiritual. A gente só se move quando tem alguma dificuldade. Quando tem uma coisa que tem que ir atrás. Senão, a gente ficaria tocando harpa, ficava ali em cima da nuvem e não se movia. Né? Então, Jesus estava o quê? Incentivando ele a seguir, a levantar. Aí ele levanta. Então, isso é figurativo, tá, gente? Então, o cego levanta, o povo empurrando, vamos, levanta. Não é? E ele levanta. Aí, o que acontece quando ele se levanta? Ele resgata a conexão com os sentimentos de profundidade, o sentimento interior, né? a sua autovalorização. Então, ele começa nesse despertar. E aí ele reconhece que ele é filho de Deus. Que por que eu não tenho possibilidades na vida? Por que Deus não pode abrir a minha visão neste momento? E aí ele deixa, olha, veja só, ele deixa o discurso de incapacidade. Porque é um discurso. Eu não sou capaz, eu não sei nada, mas eu não faço isso porque não me ajudam. Ele deixa isso de lado e fala, não, eu sou filho de Deus. Eu tenho possibilidades na vida, eu tenho como abrir a minha visão. E aí ele se levanta. Então, ele não chegou até Jesus ainda, nós não estamos lá. Então, todo um processo, ele se levantou. Já é alguma coisa, não é? Então, paramos aí. Como é que foi isso? Então, aqui, a gente tem o quê? De um estado inicial de vítima, que era como ele estava, não é? Todo mundo concorda? Ele estava como vítima. Passou pelo quê? Pela acomodação, ele se vitimou, aí viu Jesus passando, ficou meio assim, o povo, vamos, levanta, não é? E depois, ele entrou para um estágio, que ele vai entrar ainda, né? De o quê? De coragem e ação. Então, neste momento, aonde ele se levanta, aí Marcos narra, lança fora o seu manto e, saltando, foi até Jesus. Então, olha só que interessante. O que é o manto? É tudo aquilo que a gente falou, o estado que ele estava. Ele lançou fora. Ele não ficou remoendo aquilo, mas se eu for para Jesus e continuar assim...
eu quero ser um homem novo. Ele simplesmente, naquele momento, ele caiu em si. Ele se descobriu, ele quis ver o que nele precisava se modificar. E aí ele fez o quê? Saltando, porque ele não tinha visão. Então ele usou o recurso que ele tinha, que foram o quê? As pernas. Não é? A perna empurrando o povo, mas o povo também não conseguia empurrar, porque ele era cego. Né? E Jesus não foi até ele. Então lembra dessa questão também figurativa para a gente conseguir visualizar a imagem. Né? Então, neste momento, ele abre mão de ser vítima da autopiedade, né? Daquela coisa de se achar o coitado. E ele começa a reconhecer que ele é capaz. Então, é um processo que todos nós precisamos ter em mente de um dia, se estamos nessas situações semelhantes, nesses estados de espírito, começarmos a perceber não a autopiedade, não a esperar a migalha moral alheia, não esperar a oportunidade de alguém fazer alguma coisa para nós. Claro que nós nos ajudamos uns aos outros, mas coragem, fé, esperança, isso nós não nos transferimos. Isso não se transfere, meus irmãos, não se transfere. As pessoas às vezes querem, olha para nós e falam assim, me ajuda a ser mais com vontade. Como é que eu posso ter essa sua fé? Não pode. Por quê? Porque é uma conquista individual. O que nós podemos fazer, em semelhante a semelhante, é o quê? Inspirar. Isso sim. E é o trabalho que o Cristo fez. O Cristo não impôs a fé em ninguém, ele não impôs a esperança, porque ele sabia que não dava para fazer. Não é? Então, nem todo mundo se converteu ao Cristo, nem todo mundo se encheu de esperança, nem todo mundo amou como ele amou. Então, é um processo individual, onde nós inspiramos uns aos outros. Né? Entrando em contato com o Evangelho, a gente começa o autodespertar, da gente desenvolver a nossa própria coragem para chegar como ele, a não depender de mais ninguém, nesse parâmetro espiritual. Não é? E aí, o que ele faz? Ele tira as vestes, né, perante o amor do Cristo, o símbolo do amor na terra, ele não teve opção. Porque não há como seguir o Cristo com um manto. Lembra, o meu fardo é leve. Então, não há como seguir o Cristo com uma jacota de depressão, de angústia, de autopiedade, de tristeza, de pessimismo. Então, nós precisamos o quê? Nessa hora, acreditar no amor que ele representa na nossa vida, no amor de Deus por nós. Nós somos criaturas divinas, com possibilidades de crescimento, de visão espiritual. Então, a gente sempre tem que lembrar que é aquela coisa, né? Não dá para servir Deus e a Mamon. Dois senhores não tem como. Ou é uma coisa do mundo, ou é a angústia, ou é a falta de vontade, ou é a falta de fé, isso, aquilo, ou é ir atrás do Cristo. As duas coisas não combinam. Não é? Então, ele está lá, a postos, que o Cristo não virou as costas para ele. Não é? Mas ele está lá a posto, esperando o quê? Segue-me, porque eu não posso forçar você a me seguir. Não tem como forçar. Não é? Então, isso representado nos dias atuais. Enfrentou a multidão com os recursos que possuía. Então, ele enfrentou as dores, o medo, né? Quem falou no começo dos medos, a pessoa que enfrenta o medo, ele agiu, né, com o que ele possuía. Então, olha só, ele era cego, né, provavelmente pobre, não tinha nada, estava dependendo dos outros, e nós. Né? Então, você fala, mas ele era cego do físico, não, tudo bem, mas e nós, muitos cegos do espírito ainda? Né? Qual que é a nossa desculpa? Vamos usar o que nós temos. Mas eu não tenho nada, dependo dos outros. Então, vamos começar a trabalhar a autossuficiência. Como a gente trabalha isso? Nesse processo de se ver que é capaz, de que todos nós podemos ser capazes, todos nós temos possibilidades, não é? Dentro da misericórdia divina. Então, diante do amor, ele sem defesa psíquica. Então, neste momento, ele já não está mais com autopiedade, ele já não está mais, coitado de mim, né? Ele já está o quê? Guiado pela condição que sustenta a fé no coração, que é o quê? Coragem, pela esperança. Então, nesse instante aqui, onde ele joga o manto e vai até Jesus, ele já o quê? Chegou nesse nível da coragem que vai o quê? Sustentar a fé.
E o que é fé? Bom, eu adoro uma definição de Emmanuel, só não me lembro o livro agora, mas é a definição que eu sempre lembro quando passo por uma situação que eu preciso de fé, ou seja, todo dia, né? Mas tem dias que é mais difícil. Que a fé é a divina claridade da certeza. Então, é o quê? É a divina claridade da certeza. Então, a gente precisa ter a certeza que lá na frente nós vamos vencer. Que a luz está lá na frente. Que hoje está escuro, hoje está no poço, mas a luz está lá. Não é? Então, é a certeza da misericórdia de Deus dentro de nós. É a certeza de que as coisas da nossa vida podem mudar. E para melhor sempre. Não é? Então, fé não se transfere. O Cristo não nos deu fé. Não é? Ele disse, tenhas, ou seja, você e eu, tenha, desenvolva a fé, nem que ela seja de um grão de mostarda. Porque o que ele está falando é dessa fé aqui, que através da coragem, da esperança, ela resiste e infiltra no nosso coração. Aí nós conseguimos combater a tudo e a todos, através do amor, é claro, né? E não da força física, da coragem moral, como nós vimos no início. Então, aqui é o momento final, não é? do encontro deles. Então, Bartimeu, o cego, ele chega a Jesus. Então, ele estava ali no caminho, passou, levantou, caminhou, saltou e o quê? Se abaixou ali para Jesus. Então, vamos ver o que aconteceu. O que vocês acham que Jesus falou para ele? Ninguém lembra? Hã? Ah, é. Então, vejam só que interessante. Vejam só que interessante. A tua fé te curou. Por quê? Porque nós queremos a cura. Só. Não quero saber como, mas Jesus vai me curar. O que ele pensava, né? Antes. Quero saber como, mas eu quero me curar. O que eu vou fazer, não interessa. Jesus, o Cristo, pode me curar. Né? Então, é uma questão psicológica. A gente não se pega pensando, mas não percebe isso. Quando nós chegamos ao centro espírita, seja onde for a religião, nós queremos, muitas vezes, chegamos com dores. São raros os espíritos que chegam através do amor ou apenas da curiosidade. Não é? A maioria de nós chega através das dificuldades. Aí nós queremos o que? A cura. Sem nos darmos conta que a cura começa por este processo que nós estamos descrevendo. Não é? Por isso que nós falamos de cura a si mesmo. Aí ele vai chegar num ponto em que ele vai dizer, a tua fé te salvou, mas vamos ver o que acontece antes. Não é? Então, Jesus chega para ele e fala, ok, o que você quer que eu faça? Aí você pensa, nossa, mas eu ouvi essas palestras, essas parábolas antes e dizia, mas como assim? Jesus está brincando, né? Está brincando com a sua cara e com a minha. O que quer que eu faça? Você não sabe que eu preciso? A nossa atitude é de arrogância, né? Como assim? Deus sabe que eu preciso. Agora vocês vão me dizer que Jesus não sabia o que esse homem queria? Claro que ele sabia. Claro que ele sabia. Não é? Claro que ele sabia. Só que o que ele quis fazer aqui? Alguém dá uma opinião? O que ele quis fazer com essa pergunta? Fala alto, gente. Ninguém... Então, já estamos chegando lá. Mais do que isso até de ver a atitude, porque, na verdade, neste momento, ele já viu a atitude. Jesus já sabia que ele tinha se levantado. Né? Mas o que você quer que eu faça? Por quê? Para o cego, para o Bartimeu, analisar o quê? A sua necessidade. Porque se Jesus aparecesse aqui, materializado, e perguntasse para nós, qualquer um de nós, você quer que eu faça o quê? Alguns de nós não teriam a resposta, e eu me incluo nisso. Eu não sei o que eu faria. Então, o que Jesus queria é ver se ele sabia o que ele precisava. E nós não sabemos o que nós precisamos. Imagina a vergonha, Jesus chegar aqui. O que você quer que eu faça? Dá para pagar o cartão de crédito? Dá para arrumar o green card? Vocês conseguem imaginar? Né? Não que isso não seja louvável, a gente tem que pedir. Claro que a gente tem que pedir. É para isso que existe coragem, fé e esperança. Para as coisas materiais também.
Mas o Cristo, neste momento, não estava esperando isso. Cristo quis ver neste homem o que ele queria. Você refletiu no que você quer da vida? Qual o seu propósito? Está usando o seu livre-arbítrio de forma consciente? O Cristo queria saber isso. Cristo está querendo saber de nós. O que nós estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio? Esta ferramenta de vida, de ação, de decisão do nosso espírito imortal. Então, é essa a pergunta que ele faz. Porque ele sabia o que esse homem precisava. Claro que ele sabia. O que vocês acham que ele precisava, gente? Alguém? Fé. Fé, o que mais? Já está melhorando. Porque eu estava esperando a gente responder, ele queria ver. Não é só isso. Cura dos olhos, o que mais? Fé, o que mais? Atitude, enfim. Então, Jesus queria o quê? Ver isso nele. E quando a gente fala nele, é para nós vermos Jesus interrogando a nós. Né? Porque isso aqui é um caso só, isolado. Vamos pensar em nós. Aí ele queria, nesse momento, Jesus começa a analisar o enfermo. Vocês imaginam, gente, a situação. Jesus aqui, chega, você quer que eu faça o quê? E começa a olhar nos seus olhos. Você faz o quê? Bom, desmaia, né? Não, eu desmaiaria. Não sabe, além de não responder, perder a oportunidade de desmaiar. E ele começa a analisar. Vem cá. Então, sua necessidade é essa. Então, fica aquela situação, né? Jesus, analisando este homem, começa a reconhecer o seu processo de autodescobrimento. Como é que ele sabe disso? É muito simples. Obras de André Luiz, de todos os espíritos que já, por intermédio de Valdo Franco, Chico Xavier, os espíritos, quanto mais superiores, nos leem como um livro. Então, Jesus, o espírito mais perfeito que chegou à Terra, olhava para nós, sabia o que nós éramos. Então, neste momento, Jesus já sabia o nível de esforço no autodescobrimento que este homem já tinha colocado em si. Aí, o que ele faz? Entende que ele se reconectou consigo mesmo. Então, Jesus consegue ler isto nele. E aí entra a questão de por que ele não curou todo mundo. Não é? Não curou todos. Ele via as pessoas ali caídas, se compadecia, porque Jesus não era um frio calculista, ele se compadecia. Rogava ao Pai que aquelas pessoas pudessem despertar, mas nem todas ele conseguiu despertar. Né? Então, ele começa a analisar este homem. Aí ele fala o quê? O que o cego fala para ele? Senhor, eu quero ver. Aí você sabe, o que significa que eu quero ver? Eu quero voltar a ver. Uma vida nova. Uma vida nova, ok. Porque se a gente for pensar se ele era um cego de nascença, vai voltar a ver o quê? Se ele nunca viu. Então, não é o ver, é justamente a visão espiritual. Porque enxergar, todo mundo enxerga. O ver é a interpretação do enxergar. Porque enxergar, todo mundo enxerga isso aqui. O ver vai ser quando nós formos para casa e meditarmos no que esta mensagem trouxe na minha visão espiritual. Esse é o ver. Porque o enxergar, tudo nós estamos fazendo. Então, neste momento, este homem pede, eu quero ver. Enxergar não basta, eu quero ver. Ver com os olhos do Espírito. Eu quero que o Senhor abra a minha visão para as coisas imortais, para a felicidade da minha vida, para as minhas possibilidades, para que eu não precise depender mais dessas pessoas, para que eu possa ser autossuficiente, para que eu possa ser corajoso, para que eu possa ver que eu sou filho de Deus. É isso que ele pede para Jesus. E aí, neste momento, aonde ele roga, né, reconhece a sua capacidade espiritual, né? O que Jesus fala para ele? Ele cura, né, o retorno à visão. Então, que visão é essa? Vai, a tua fé te salvou. Então, antes de Jesus fazer todo esse processo, que nada mais foi do que o direcionamento do seu magnetismo puro, que curou a visão do homem, não curou só a visão do corpo, mas curou da alma, porque foi um processo. Porque nós queremos curar corpos, sem pensar no nosso espírito. Curar corpos, a medicina está aí para isso. Não é? Eu quero vir no centro tomar um passe para curar. Curar o quê? A cura está acontecendo agora, neste momento, dentro desse salão, quando esta mensagem atingir o nosso coração. Essa é a cura. Aí depois a gente vai ver, porque eu estou com isso, estou com aquilo, minha vida está assim, isso é outra coisa.
mas a cura é agora. Então, quando Jesus fala, né, a tua fé te curou, deixa eu só pegar aqui um trecho, ser canhota é uma tristeza, viu, gente? Olha. Então, não reclama, né? Daí a outra vem sem mão, já pensou? Que horror. Então, a cura foi realizada pelo quê? Pelo próprio enfermo. Então, nesse aspecto aqui, Jesus está falando para ele, parabéns, a tua fé te salvou, o meu magnetismo vai te recobrar a visão. Aí eu sempre gosto de lembrar, né? O magnetismo, ele cura todas as doenças, todas. O do Cristo, o nosso, magnetismo natural, misturado com os espíritos, é uma beleza. Mas não todos os doentes. Jesus tinha magnetismo puro, sem influência perniciosa, como nós encarnados e não evoluídos ainda. Ele não curou todo mundo. Por quê? As doenças, todas as mazelas, mas não todos os doentes estão prontos para este processo. Então, é por isso que a coisa não acontece. E aí, neste momento, o que acontece? Ele sentiu a sua vista se abrindo. Não a vista só do olho material, a vista do corpo espiritual. Então, vocês conseguem... Ninguém consegue conceber esse processo. Eu não consigo. Mas olha a expressão das pessoas. Fala, Senhor, o que é que está acontecendo aqui? Não é? Então, Jesus faz esse processo magnético, ele começa a ver a sua vista se abrindo. Neste momento, o que é o simbolismo da vista se abrir? É a escolha da nova rota, onde ele começa a ver o quê? Ver a vida do espírito, ver as suas possibilidades, ver o que ele é capaz de fazer. E aí ele segue pelo caminho com Jesus, né? Ou seja, o que é o caminho com Jesus? Não ficou lá grudado com Jesus, não. Ele, na autotransformação, ele o quê? Se converte àquela postura de amor, de refazimento, de autoconexão com si mesmo. E nunca mais dali sai, não é? Então, é um processo que todos nós vamos passar, cegos da alma, cegos do corpo, não importa, vai chegar a nossa hora. Mas, como nós estamos vendo aqui, existe um processo, são etapas que nós precisamos enfrentar e trabalhar por isso. Então, para nós resumirmos o que falamos, Joana de Ângeles, neste livro, ela explica que tudo começa na nossa mente. Então, trazendo para a atualidade, esse processo, né, do cego, dessa situação toda, pelo exercício do bem-estar, nós eliminamos as ideias ruins. Né? Então, não está bom o dia, a gente não fica, está bom o dia, não, vai ficar melhor. Não, mas não é viver no mundo lalalé, não, vai ficar melhor, eu vou melhorar. E aí aquela atmosfera vai mudando. Né? Começa a imaginar bem. Está doente? Começa a se imaginar bem. Está infeliz? Começa a se imaginar feliz. Está divorciando? Começa a se imaginar com outra pessoa. Ou não casando mais. É a melhor coisa. Né? Porque também tem isso, né? Tem gente que não quer nem mais saber. Então começa a não querer nem mais saber. Porque aí você começa o quê? A se libertar aos poucos. Conhecer-se. Quem sou eu? Né? Quem que sou eu? Que indivíduo? O que é essa criatura? Essa peça rara? Quem sou eu? Não é? Quais as minhas possibilidades? O que eu posso mudar em mim? Quais são as minhas forças? Quais são as minhas fraquezas? A gente começa a se questionar. Vigiar os nossos hábitos. Do quê? De piedade, de autopunição, de desvalorização. Não sou ninguém, depende de todo mundo. Ninguém me ajuda. O outro tem, eu não tenho. Então, é vigiar esses pensamentos, gente. O outro tem, eu não tenho, porque eu não trabalhei, não é para mim. Preciso buscar. Às vezes não é para mim isso. Nem tudo que o outro tem é para nós. Cada um tem o que? A sua trajetória, nós acabamos de ver. Preencher o vazio que nós sentimos com o altruísmo, né? Com as boas ações, com a fraternidade. E aí começa o quê? Ela diz que começa a entrar no lugar desses sentimentos sórdidos que nós carregamos, quando nós trabalhamos pelo bem. Não há tristeza que vença. Não há falta de vontade que vença o trabalho no bem. Não é? Reconhecer a sua vitória, reconhecer que todo mundo pode ser feliz, eu vou ser feliz. Hoje está um terror, para não falar outra coisa. Mas eu vou ser feliz. Eu tenho que ser feliz, eu vou conseguir ser feliz um dia. E se eu não conseguir do jeito que eu quero, sem pieguismo, sem autopunição, ou se conseguir, sem presunção, eu estava aí que nem você. Não. Você conseguiu pelo seu esforço maravilhoso. A hora de ajudar o outro, então. Né? Porque a presunção nos leva lá em cima e nos leva lá embaixo também. É um pulo só. Né? Da mesma forma que nós subimos, é igual a coragem, né?
A gente falou muito da coragem moral, mas as pessoas têm a tendência de achar que uma pessoa corajosa que enfrenta tudo, ninguém pode comigo. Isso é, no mínimo, arrogância. Né? Ninguém pode comigo. Eu sou o mandão. Né? Meu gênio é forte. Isso é, no mínimo, arrogância, orgulho e presunção. E não é essa a proposta de coragem que o Cristo está nos mandando. Humildade. Então, no autodescobrimento, requer muita humildade perante a vida. Requer que nós vejamos em nós o amor dentro de si, onde a gente precisa melhorar, né? Reconhecer que a gente faz coisa errada, reconhecer que a gente faz coisas certas. Né? Também não é só se punir. E lembrar que nós somos de origem divina. Esse é o melhor ensinamento, que nós somos criaturas divinas. Né? Então, é difícil esse processo, como o nosso irmão citou no começo, a pessoa corajosa, na verdade, nesses parâmetros que nós estamos estudando, ela realmente precisa querer se conhecer. Né? A pessoa que começa a se conhecer precisa de coragem, porque não é fácil. Né? Nós somos espíritos milenares, então temos aí uma bagagem a averiguar. Às vezes a gente pensa assim, eu penso muito isso às vezes, eu penso, nossa, a gente vê tanta tristeza, tanta dor por aí, e fala, nossa, como eu sou abençoada, que vida, né? Tem os problemas, mas a gente tem uma vida relativa. Aí eu sempre me lembro da questão de que, às vezes, a gente não passa algumas coisas porque o nosso espírito não está em condição de passar. Mas nós não estamos num mar de rosas ainda. Então, se a crise não veio, ela vai vir. E quando ela vir, nós precisamos estar preparados. Né? Não veio agora, né? Então, às vezes dá até para ouvir, né, o mentor dizendo, bom, o negócio é o seguinte, hoje está bem suave, merecimento, claro, nós trabalhamos para isso, mas vamos nos fortalecer, porque aparecendo a dificuldade, a fortaleza não aparece na alegria, a fortaleza tem que aparecer na dificuldade. Então, hoje nós estamos aqui dentro felizes, que bom, neste mesmo local tem pessoas que não estão felizes. E amanhã pode ser um de nós. Então, é por isso que vamos infiltrar isso dentro do nosso coração, de lembrar de que nós somos filhos de Deus, que nós vamos conseguir sair do patamar que nós estamos, mas para isso requer o quê? O nosso trabalho, a nossa atitude. Então, esse espírito, Manuel Quintão, no livro Espíritos de Verdade, ele diz assim, é o que eu acabei de falar, né? Ainda bem que não foi minha a fala. Recoloca os ideais com novas tintas de alegria, esperança e coragem, no combate aos erros, muitas vezes milenares. Coisas que nós estamos passando agora, não necessariamente são coisas de agora. Né? Então, por isso que, quando nós vemos a transformação deste cego, vamos pensar na transformação a nível espiritual de evolução ao infinito. Não é num momento só que isso se dá. Às vezes são vidas para se chegar nesse despertar. André Luiz nos deixa uma mensagem que, com o evangelho no coração, coragem na consciência. Uma vez que este homem determinou que o Cristo entraria dentro dele, entraria dentro do espírito dele, que o amor divino o motivaria, o impulsionaria para frente, o que aconteceu? Ele criou coragem. Então, quando o evangelho de Jesus, quando a obra do Cristo, quando o amor dele impregna o nosso coração, meus irmãos, não há como voltar mais para onde nós estamos. Muita paz.